Olá pessoal, eu sou Luísa Regina, eu sou advogada trabalhista e fui convidada pela Brasel para falar um pouco para vocês de como a legislação trabalhista pode ajudar no seu caixa, no caixa do seu restaurante, como pode ajudar a reduzir os prejuízos e aumentar o faturamento. A primeira ferramenta que eu chamo a atenção de vocês é a modalidade de contratação por trabalho intermitente. Essa modalidade ela surgiu em 2017 com uma briga, que veio na reforma trabalhista através de uma briga inclusive da Brasel de mais de 10 anos, que seria na verdade uma legalização daqueles trabalhadores que ficavam muitas vezes obscuros, ficavam muitas vezes soltos, sem um respaldo, sem um resguardo, que eram os trabalhadores freelancers, que é muito comum nessa modalidade de bares e restaurantes. Então, o contrato intermitente é exatamente aquele contrato de prestação de serviços com subordinação, porém que não tem eventualidade. Ele vai oscilar entre períodos de prestação de trabalhos com períodos de não prestação. Importante ressaltar aqui que esse período que o trabalhador não estiver prestando um trabalho para o seu restaurante, ele é considerado como um período de inatividade que não tem que ser pago. Então isso é muito interessante, esse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito peculiar, de grandes instabilidades financeiras, instabilidades no mercado. Na verdade a gente não sabe, a gente passou 2020, agora 2021, onde a gente viu que diversos restaurantes acabaram fechando as portas porque sustentar financeiramente esse momento de oscilações econômicas é muito complicado. Então essa ferramenta ela pode ser muito útil, mas para ela ser efetivamente boa para você e para o seu restaurante, você tem que tomar alguns cuidados. Para você celebrar um contrato intermitente com segurança jurídica, primeiramente você tem que fazer ele por escrito. Tá? É essencial que ele seja por escrito porque é um requisito da CLT, diferentemente de um contrato convencional por prazo indeterminado, que pode ser inclusive tácito. No contrato intermitente não, você deve respeitar essa regra dele ser escrito, sob pena de na Justiça do Trabalho não ser reconhecido como válido, e isso pode virar um passivo para sua empresa, o que não é o que a gente quer. Então o primeiro requisito é que esse contrato ele seja escrito. Além disso, também é importante observar o valor pago para essa pessoa, para esse trabalhador. Porque a contratação ela pode ser feita por hora, por dia ou por meses. Só que deve-se observar que o valor do salário hora não pode ser inferior ao salário mínimo e também não pode ser inferior ao que você paga aos outros empregados. Então, por exemplo, se você tem já garçons em seu restaurante e resolve contratar alguns para um evento extra, um evento esporádico que vai ter um público maior, você deve respeitar não só o valor do salário mínimo hora, mas como também o salário que você paga para os demais empregados da sua categoria, tá bom? Além disso, você deve convocar esse empregado com até 3 dias de antecedência. A formalização dessa convocação não é especificada pela lei, então você pode colocar como você vai convocar esse empregado no próprio contrato de trabalho, tá? Por isso é importante que um contrato seja bem realizado para pensar em todos esses vieses, que lá na frente você pode se defender futuramente. E aí, depois que você convocar esse empregado, ele tem 24 horas para responder se ele vai ou não vai prestar serviço naquele dia para você. Se ele recusar, essa recusa não pode ser considerada como insubordinação, porque na verdade esse empregado intermitente ele pode celebrar diversos contratos intermitentes com diversos restaurantes. Não pode ser que naquele dia ele esteja trabalhando para outro colega do setor e você não vai poder falar nada. Porém, se ele assumir o compromisso com você e não comparecer, aí sim a gente tem uma multa que pode estar envolvida e que também deve estar prevista nesse contrato. Então, mais uma vez, a importância de celebrar um bom contrato de trabalho que pode ser crucial para você em eventuais problemas. Bom, além disso, o pagamento do empregado intermitente ele deve acontecer sempre após a prestação do serviço. Então, se você contratou ele para um dia especificamente, ao final daquele dia você vai pagar as verbas salariais devidas, as férias, mais 1/3 de férias proporcional, o 13º proporcional e todos os adicionais legais que porventura aquele empregado possa ter. Por exemplo, se ele estiver sujeito à insalubridade, se seus outros garçons, no caso, ou outros empregados estiverem sujeitos, você também deverá pagar para ele. Além disso, também o FGTS e o INSS devem ser pagos de forma proporcional ao período trabalhado.
Se ele trabalhou para você, você contratou ele, por exemplo, para um mês, você pode pagar o final desse mês, lembrando de respeitar o prazo do 5º dia útil, né? Convencional pela CLT. A jornada de trabalho desse empregado também deve ser, assim como os demais empregados, de 8 horas. Lembrando que se fizer hora extra, no máximo 2, deve ser pago à parte. Combinado? Então, pessoal, esse trabalho, essa forma de contratação, ela pode ser muito interessante para você nesse momento de instabilidade que estamos vivendo, né? Porém, tem que saber utilizar para ser um benefício para você e não um passivo trabalhista. Além da forma de contratação do intermitente, eu chamo a atenção para vocês de uma ferramenta jurídica que pode ser essencial nesse momento e para o crescimento da sua empresa. A gente sabe que o empresário enfrenta diversos desafios. O empresário ele tem que saber de RH, ele tem que saber de financeiro, ele tem que saber de negócio, do seu know-how mesmo, principalmente, né? Muitas vezes é o próprio chefe de cozinha. Além disso, ele deve ser psicólogo para tratar com a equipe. Ou seja, o empresário ele tem multifaces, ele tem multitarefas dentro daquele restaurante. Então, você precisa contar com uma equipe de profissionais que possam te ajudar, porque essa tarefa é muito complicada. E eu chamo a atenção para vocês para a advocacia preventiva. A advocacia preventiva, ela pode ser uma ferramenta muito útil, porque ela vai ser um raio-x da sua empresa. Ela vai lá numa auditoria, por exemplo, vai tirar uma foto, identificar os principais pontos críticos que a gente tem dentro da sua empresa, gerir aquele risco, trabalhar documentação, pensando em prevenir uma futura ação, por exemplo, trabalhista. A gente sabe que ações trabalhistas, muitas vezes, elas conseguem fechar um estabelecimento, né? Porque muitas vezes tem juros, tem correção monetária, a gente fica na mão de testemunhas, né? Que traz uma certa insegurança, uma certa instabilidade para aquela questão de julgamento. Então, assim, passa a ser uma questão um pouco mais fora do controle. Então, sempre quando a gente puder prevenir, é muito melhor do que remediar. E a advocacia trabalhista preventiva, ela vai te ajudar não só na identificação dos possíveis riscos e no tratamento eficaz desses riscos, mas ela também vai te ajudar na tomada de decisões. Ela vai te auxiliar com profissionais específicos e especializados em determinados assuntos a escolher o caminho mais adequado e mais seguro, que vai trazer maior lucratividade para a sua empresa. Como, por exemplo, a gente pode falar aqui as questões tributárias mesmos e as formas de contratação de um empregado. Estabelecer qual que é a melhor forma de contratação nesse momento, como que eu devo remunerar, estabelecer uma política de prêmios, uma política de gorjeta, né? A gente sabe que um dos grandes gargalos dentro de bares e restaurantes é a gorjeta. Faça essencial acompanhar as convenções coletivas. A gente não pode trabalhar longe da convenção porque elas ditam regras e se não seguir isso pode virar contra você, empresário. Então, na verdade, são muitas informações. O que vocês buscam, o que vocês têm que ter são pessoas boas ao seu lado, grandes especialistas que podem te auxiliar a caminhar com mais segurança no seu dia a dia, para você efetivamente dedicar seu tempo ao que precisa, que é ao objetivo final da sua empresa, que é produzir refeições com qualidade, buscar inovação, buscar qualidade, buscar sabor, né? E ser o diferencial do seu restaurante, exatamente o seu know-how. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Espero ter ajudado, trazido algumas luzes, né? Agradeço a Brasil pela oportunidade e me coloco à disposição como advogada trabalhista e ressalto que a advocacia preventiva, ela pode ajudar muito. É um pouco que se gasta agora para prevenir muito lá na frente. Um grande abraço a todos!